Fala galerinha, tudo tranquilo? Nosso segundo vídeo agora sobre ciclo celular, mas ainda dentro de núcleo e divisão celular, ok? Então, ciclo celular, pessoal, é importante lembrarmos das características gerais dos seres vivos. Uma delas é o ciclo de vida de um ser vivo. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz ou não e morre. Pois bem, a célula é um ser vivo em muitos casos. Mesmo que não seja um ser vivo completamente, em nós ela é um ser, faz parte de um ser vivo, mas a célula também tem o seu ciclo de vida. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o ciclo celular da célula, perfeito? Então pessoal, nós temos duas grandes fases no ciclo celular. Nós temos a fase de intérfase e nós temos a fase de divisão celular. A fase de divisão celular nada mais é do que a reprodução da célula. E a intérfase é uma fase de crescimento e desenvolvimento. Vamos comparar a célula com nós, conosco, certo? Então olha só, todo ser vivo quando nasce, para ter uma idade reprodutiva, virar papai e mamãe, o que tem que acontecer? Crescer, desenvolver. Então a fase de crescimento, que é a fase infantil e adolescência de crescimento e desenvolvimento, basicamente é a intérfase da célula, para depois atingir uma maturidade e aí poder pensar em reproduzir, em fazer divisão celular. Perfeito? Então vamos falar um pouco de intérfase, pessoal. A intérfase é subdividida em três fases, G1, S e G2. O que acontece em cada uma delas? Vamos com calma, pessoal. G1, lembrem, a célula acabou de se formar. A célula mãe deu origem a duas células filhas. Cada filha recebeu apenas 50% do material da célula mãe. Então, ela tem que crescer mais ou menos 50% do que ela tem, ou seja, dobrar de tamanho para atingir o que a célula mãe tinha quando deu origem a ela. Então, é uma etapa em que a célula vai investir em crescimento quantitativo e qualitativo de nutrientes. Mas como, Chiquinho? Endocitoses, fagocitose, pinocitose, trabalho árduo das organelas internamente para confeccionar proteínas, carboidratos, lipídios e outros materiais internos. Perfeito? Então, o G1 é pautado por isso. Bom, um detalhe importante em G1, na verdade, dois detalhes importantes em G1. Primeiro detalhe importante. No nosso primeiro capítulo, nós falamos de uma classificação celular em relação ao ciclo de vida. Nós temos células lábeis, estáveis e permanentes. Lábeis, constante renovação. Estáveis, param de reproduzir em certa fase, mas podem voltar se forem estimuladas. Permanentes nunca mais reproduzem. Então, se eu tenho uma célula lábil, constantemente ela vai passar por essas fases de renovação. Se é uma célula estável, sem ser estimulada, ou uma permanente, ela não mudará de G1 para as próximas fases. Permanecerá eternamente, entre aspas, em G1. Só que para eu saber que acontece isso, eu tenho didaticamente um indicativo, que eu chamo de G0. G0 é uma subfase dentro de G1 que me mostra que a célula não pretende, pelo menos tão cedo, dividir. Então ela estará em G0, ou seja, ainda em G1 sem pretensões de dividir. Ok? Segundo detalhe importante dentro de G1. Ao final de G1, a célula vai passar para a fase S. Chiquinho, o que caracteriza a fase S? A duplicação do DNA, do material genético. De um material simples de DNA, eu passo a ter dois materiais de DNA. Duplica. Chiquinho, se eu tenho um erro no DNA, ora, se eu dupliquei, eu vou ter dois erros no mínimo no DNA. Então, peraí, não pode ter isso não. Então, uma estratégia que a célula usa é o chamado, ao final de G1, ponto de checagem. Ou, se preferir tirar uma onda, checkpoint. Ok? Então eu tenho checkpoint ou ponto de checagem, que é o momento em que a célula para um pouco e faz um balanço interno com algumas enzimas. Tá tudo ok? Não tá? Como é que tá a situação? Tem problemas? Tem, então vamos curar. Pô, não tem problema, tudo ok, então vamos continuar. Perfeito, G1? Ok, com esses dois detalhes, fechamos. Fase S, já foi dito, duplicação do material genético. Perfeito? Em algumas células, além do material genético, duplica-se os centríolos também. Tá? Bom, G2. G2 é uma retomada do crescimento. Para finalizar, para dividir. Senhores e senhoritas, lembrem-se, qualquer célula que chegou a entrar em S é porque ela vai dividir. Senão ela não entraria em S e permaneceria em G0. Então, se eu entrei em G2 é porque eu vou dividir. Tá? G2 é menor, S é menor, G1 é a maior fase. G2, vamos dividir? Vamos. Não, pera um pouquinho. Não vou dividir ainda não. Por que você não vai dividir? Não, porque eu quero ver se está tudo ok em termos de nutrientes para dividir. Ah, é? Tem que fazer uma checagem de novo? É bom. Então o nosso segundo ponto de checagem é o checkpoint. Ok? Checkpoint é o ponto de checagem novamente ao final de G2. Tá tudo ok, Chiquinho? Tá tudo ok. Então vamos à divisão. Vamos à divisão então. Bom, na nossa ordem,
a nossa primeira divisão, nós vamos falar sobre mitose. Ok, pessoal? Então, mitose. Bom, a mitose é muito comum tanto em organismos unicelulares quanto pluricelulares. Nos unicelulares, a mitose representa a própria a própria reprodução assexuada. Então, nos seres unicelulares, a mitose caracteriza a reprodução assexuada. E nos pluricelulares, Chiquinho, nós crescemos via mitose. Então, o crescimento dos pluricelulares, em alguns organismos, regeneração, que é o desenvolvimento de partes perdidas, novamente, nós não temos isso, mas para nós, cicatrização. Então, o ferimento é cicatrizado. A cicatrização é por via mitótica. Ok, pessoal? Essa é a condição. Bom, então, numa mitose, eu tenho essas duas condições pluricelulares e pluricelulares. Olha aqui um detalhezinho importante. O que é a mitose, Chiquinho? Uma mitose, eu tenho uma célula 2N com dois conjuntos completos de cromossomos, tá? Então, um par de homólogos para cada número de cromossomos. E eu tenho uma célula-mãe dando origem a duas células filhas, notem, também 2N. Portanto, as células filhas são geneticamente iguais à mãe. Podemos chamar, alguns autores chamam de clones. Perfeito, pessoal? Bom, detalhe importante. Fases que a mitose tem, Chiquinho. Tanto a mitose quanto a meiose, que vai ser o próximo vídeo, pessoal, nós temos prófase, prometáfase, já falamos em sala, prometáfase é polêmica para alguns autores que adotam, outros não, mas prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. 5 fases, podendo ser 4. Perfeito? Então, meu povo e minha pova, a questão é essa. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Esta, segunda, volto a dizer, é polêmica. Então vamos aos eventos de cada uma dessas fases. Primeiro, prófase. O que está acontecendo aqui, Chiquinho? Lá na fase S, eu disse que algumas células podem ter duplicação de centríolos, mas muitas também não têm. Então, nessa fase eu posso ter a duplicação do centríolo se não foi duplicado antes. Isso já foi, Chiquinho? Não vai ter outra duplicação. Já foi duplicado? Perfeito. Então eles começam a migrar para polos opostos, tá? E entre eles começa a formar o fuso mitótico ou fuso acromático. Perfeito. Notem a presença das fibras do áster aqui, para gerar um dinamismo e equilíbrio do processo. Bom, o que eu posso notar no núcleo? A carioteca começa a se desorganizar, o nucleolo nem aparece aqui, mas na verdade ele está em desorganização, está desorganizando ainda. E a cromatina, lembrem que é o filamento longo e afilado, começa a condensar aqui. Então eu tenho o início da condensação da cromatina na prófase. Fechamos a prófase? Didaticamente diz que a prófase acaba quando? Quando desorganiza a carioteca. Partir prometáfase. O que acontece aqui agora? Eu parto para uma organização dos cromossomos em formação. Ao lado de cada centrômero, eu formo uma placa proteica chamada cinetócoro. Esse cinetócoro vai se enganchar no fuso mitótico acromático e eu começo agora a ter uma organização dos cromossomos em direção ao equador da célula. Isso é a prometáfase. Metáfase, opa, chegamos ao equador da célula. Então eu formo a placa equatorial cromossômica ou placa metafásica, com os cromossomos enfileirados. Entendi. Outro detalhe importante, aqui eu tenho condensação máxima da cromatina, portanto eu já tenho cromossomo. E outro detalhe importante, já diz em sala de aula, pessoal. Em alguns casos, para se ter uma análise mais minuciosa ao microscópio dessas estruturas aqui, é necessário estagnar o processo, é necessário parar. Mas como é que eu paro isso? Tem que usar algum tipo de droga, algum tipo de fármaco que consegue parar. A colchicina é um dos fármacos mais usados, mas eventualmente em provas externas de vestibular, de PISM, podem aparecer outras drogas, mas que ideia é similar. Elas vão despolimerizar o fuso mitótico. O que significa isso? Desfazer o fuso mitótico. E aí o cabo que está puxando o cromossomo deixa de existir. O cromossomo para de ser puxado. Perfeito? Isso é metáfase? É. E a próxima então? É anáfase. E agora, Chiquinho? Bom, o nó, digamos assim, que estava unindo os cromossomos aqui ao centro, ele se solta. Então, cada bracinho do X, vamos pensar o cromossomo como X, cada um vai para um lado. E aí eu tenho então os fusos acromáticos ou mitóticos puxando os cromossomos para polos opostos, separando uma cromatida irmã da sua outra cromatida irmã. Isso é anáfase? É. Então falta uma. Telófase? Exatamente. Na telófase que eu tenho? Basicamente os eventos contrários ao da prófase. Então vamos relembrar. Aqui eu vou ter a descondensação do cromossomo. Entendi.
Além da descondensação do cromossomo, eu tenho mais o quê? Reorganização da carioteca e mais ao fundo aqui a reorganização do nucleolo. E por fim, como eu já tive a divisão nuclear, eu passo para a divisão citoplasmática. Ah, é? É. Como é que chama isso? Citocinese. A citocinese começa a acontecer. Bom, e aí lembrem da diferença da mitose animal para a mitose vegetal. Em relação aos centríolos, vegetal ausente, acêntrica. Animal, presente, cêntrica. Fibras do áster, que eu falei no início. Aqui, na vegetal, ausente, anastral. E na animal, presente, astral. Citocinese no vegetal, centrífuga, de dentro para fora. E no animal, centrípeta, de fora para dentro, por estrangulamento de microfilamentos. Perfeito, pessoal? Para finalizar esse vídeo, eu vou para variação da quantidade de DNA durante o ciclo celular com mitose. Pessoal, G1, eu tenho uma quantidade X de DNA. S, o que acontece em S? Duplica o material genético. Opa, se duplicou vai para 2X. Prófase, metáfase, eu tenho ainda 2X. Na anáfase cai, porque separa as cromátides irmãs. E na telófase continua aqui, voltando G1 se for uma célula que sofreu divisão. Perfeito, pessoal? Ok? Qualquer dúvida, em sala de retira. Até o terceiro vídeo. Um grande abraço.